E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp e do Nota Já aqui. E essa daqui é a primeira aula do mini curso que a gente está fazendo aqui na DPComp para vocês sobre o e-consignado ou o crédito do trabalhador. Não sei como é que vocês costumam chamar esse programa que a gente está enfrentando agora. Todo mundo que trabalha em DP está passando maus bocados por conta disso. Então, eu vou tentar aqui da maneira mais simples possível explicar tudo o que está relacionado ao crédito do trabalhador, principalmente em relação às obrigações das empresas e como o DP precisa calcular e depois cumprir as obrigações acessórias em relação ao crédito do trabalhador, tá bom? Então, nós já vamos começar hoje com as coisas bem básicas, mas não se preocupem que até o final do curso eu vou explicar com detalhe tudo aquilo que eu começar a falar hoje, tá bom? Então vamos para os nossos slides. Então vamos lá, pessoal. O que é o crédito do trabalhador? O crédito do trabalhador, ele é um empréstimo bancário com juros mais baixos. E por que é um juro mais baixo? Porque como ele é descontado direto da folha, o risco para o banco é menor. Então veja, da mesma maneira que existe parecido o consignado do aposentado e o consignado do funcionário público, agora você tem um empréstimo consignado do CLT, do empregado, tá? Então ele vai contratar e as parcelas, em vez de serem pagas para o banco, as parcelas serão descontadas da folha de pagamento dele e repassadas para o banco, tá bom? E como funciona essa contratação, então? Como é que o funcionário faz para contratar? Ele pode contratar direto pela carteira de trabalho digital dele, tá? Ele pode fazer pela carteira de trabalho ou ele pode fazer no site do próprio banco, mas o normal é fazer pela carteira de trabalho, tá bom? Por quê? Porque pela carteira de trabalho ele faz um pedido de empréstimo, nesse momento ele autoriza ao Dataprev a mostrar todos os dados dele para os bancos, para que os bancos possam fazer uma avaliação de crédito. Quanto tempo ele está no emprego, quanto ele tem de FGTS, quanto ele ganha, quais são os descontos que ele tem, para que o banco consiga entender qual é o tamanho da capacidade dele de pagamento para saber qual é o tamanho do empréstimo que o banco vai dar, tá? Então, a partir daí ele recebe várias propostas de vários bancos, escolhe uma delas. A partir do momento que ele escolhe uma delas, ele recebe o dinheiro na conta dele, tá? E pronto. Mas, quando ele contrata esse empréstimo, o que ele está fazendo? Ele está automaticamente criando uma obrigação para o empregador dele, tá? E essa obrigação que é criada para o empregador, ela é por força de lei. Então, não é uma opção a empresa querer participar ou não do e-consignado. A empresa, a partir do momento que tem um funcionário que faça o empréstimo, ela é obrigada a participar de todo o processo. Se ela não fizer, ela pode ser, inclusive, fiscalizada e penalizada pelo Ministério do Trabalho. E quais são os procedimentos aos quais a empresa fica obrigada a partir do momento que um único empregado dela contrata esse crédito? Coletar os arquivos no portal Emprega Brasil. Então, lá no portal Emprega Brasil, do dia 20 ao dia 25 de todo mês, são registrados todos os empréstimos que estão em vigor dentro desse programa. Você vai lá, vai pegar esse contrato, vai descontar o valor da parcela, porque vai ser nesse arquivo que está lá no Emprega Brasil, nesse contrato que vai ter o valor da parcela, vai descontar o valor da parcela na folha de pagamento do empregado e vai repassar o valor que você descontou e reteve do empregado para o banco por meio do FGTS digital, tá? E para entender como isso vai acontecer, porque tem uma série de detalhes, a gente vai aqui
são muitas aulas sobre esse assunto. Mas para a gente entender rapidamente como isso funciona, o primeiro conceito que a gente vai ter que aprender é o conceito de margem consignável. Mas antes eu tenho alguns recados aqui. Curta esse vídeo se você está gostando. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da DPComp, se inscreva ativando o sininho de notificações, porque assim, toda vez que a gente lançar uma aula nova dessa, o YouTube vai te notificar e você fica sabendo que tem aula nova para você assistir. Além disso, eu estou colocando o site da DPComp aqui na descrição desse vídeo, porque os nossos programas de folha de pagamento já estão fazendo todos esses procedimentos que eu vou explicar para vocês nesse curso inteiro automaticamente, tá? Inclusive os cálculos. Então, você pode entrar lá no www.dpcomp.com.br, você pode baixar a nossa folha de pagamento, o DP Folha, e pode testar por 7 dias de graça e sem compromisso nenhum, para você ver como a gente faz o desconto consignado todo automaticamente no DP Folha, tá bom? Bom, margem consignável é o valor mensal máximo que pode ser descontado do empregado. Então, tem um monte de regra de como a gente tem que proceder esse desconto. E essa margem consignável, ela corresponde a 35% da remuneração disponível. Então, o segundo conceito que a gente precisa aprender é a remuneração disponível. Na verdade, o primeiro conceito que a gente vai aprender é a remuneração disponível, porque a gente primeiro tem que achar a remuneração disponível e daí, sobre esse valor, aplicar os 35%. Então, só 35% é que é possível fazer o desconto. A remuneração disponível é um resultado de um cálculo que a gente tem que fazer todos os meses na folha de pagamento do empregado. E esse cálculo é assim: remuneração disponível é igual a proventos com incidência de contribuição previdenciária menos descontos com incidência de contribuição previdenciária, menos a própria contribuição previdenciária, menos o imposto de renda retido na fonte, quando houver, e menos os descontos compulsórios. Descontos compulsórios são aqueles que não são opcionais nem da empresa e nem do empregado. O desconto de pensão alimentícia, por exemplo, é um desconto compulsório. Mas eu vou explicar tudo isso com bastante calma na próxima aula, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer com detalhe essa questão da margem consignável. E não se esqueça, DPComp, 45 anos de mercado.